Bom, então bora lá. Esse vídeo vai ser a parte 2 daquela nossa aula de fisiologia muscular. Então a gente vai começar falando um pouquinho sobre a regeneração tecidual. Então vai ser o nosso primeiro tema, regeneração tecidual. E aí dentro disso, a gente vai falar um pouquinho sobre os mecanismos de regeneração tecidual. Tá? Então como que o nosso músculo ele se regenera? Quais são os mecanismos? Quais são as vias que levam a isso? E aí a gente tem diferentes teorias que explicam essa regeneração textual e todas essas teorias elas atuam em conjunto, tá? Então a gente não tem assim, só essa teoria ou só essa. Não, a gente tem as teorias ali, as três explicações, as três teorias atuando em conjunto. A primeira delas, a gente vai ver a das microlesões. A gente tem também a da sinalização bioquímica, as cascatas bioquímicas que ocorrem dentro da nossa musculatura. E a teoria do estresse metabólico. Certo? E aí a gente tem que, tudo isso aqui junto, explica como que a gente tem o processo de reparação, né, do nosso músculo, inclusive o processo de aumento da nossa massa muscular, né, o processo aí, por exemplo, de hipertrofia, tá bom? Então essas são as três vias relacionadas com a reparação muscular, regeneração aí, muscular, e também com a hipertrofia. E aí começando com as microlesões. Então, o que seriam essas microlesões? Quando a gente faz o treino de hipertrofia, o que a gente quer fazer? Qual que é o objetivo? A gente quer lesionar o nosso músculo. Então, quem aí nunca ouviu falar que o treinamento de força ele causa microlesões no músculo, e aí o músculo vai e ele cresce mais forte? Sim, né? Mas qual que é o mecanismo? Por que faz isso acontecer? Então, quando eu penso no meu músculo, eu tenho lá as fibras musculares, né? Isso aqui imagina que é um fascículo, e aí eu tenho várias miofibrilas aqui dentro, certo? Então eu tenho várias miofibrilas. Isso aqui são as miofibrilas. Imagina que eu peguei meu músculo, ó, tá aqui meu músculo, eu fiz um corte transversal nele e eu tô vendo um fascículozinho, tá? Fiz um corte de um pedacinho dele e eu tô vendo isso aqui. Então eu tenho as minhas miofibrilas. Ao redor desse músculo eu tenho o quê? Uma membrana basal, né? Como se fosse um tecido ali, conjuntivo, né? Tecidos que vão recobrir esses músculos. E aqui no meio dessa membrana eu tenho as células satélites. Então, esse azulzinho aqui são as células satélites. E aí, basicamente, quando eu tenho uma microlesão, né, vamos fazer um esquema aqui. Então, eu tenho um exercício resistido, por exemplo, né? Vou usar como exemplo aqui. Exercício resistido, treinamento de força. Eu vou ter danos musculares, certo? O que são esses danos musculares? São as microlesões, tá? Então, esses danos musculares são as microlesões. E aí, essas microlesões, elas vão fazer, como foi uma lesão, por mais que tenha sido uma lesão pequena, né, eu vou ter um processo inflamatório. Então, eu vou ter a geração de uma inflamação. Então, eu tenho células de defesa, eu tenho liberação de citocinas, né, e eu vou ter aí no final um processo de reparação tecidual. Então, essas são as etapas da inflamação. Então, a gente tem primeiro a inflamação geral, que serve para limpar aquele tecido, preparar o tecido para as fases de reparo. Né? Então, eu vou ter citocinas, aí depois eu começo a ter o quê? Uma troca. Né? Em vez de liberar citocina, eu vou liberar fator de crescimento. E aí eu vou ter uma reparação tecidual. Beleza? E aí essas microlesões, elas vão ser regeneradas. Só que, quando a gente tem essas microlesões, a gente vai ter também o acionamento das células satélites, que são essas células que estão aqui ao redor. Então, a liberação das próprias citocinas, né, vão fazer com que... Opa, aumentou aqui, ó, a caneta. Então, as próprias citocinas, a liberação das citocinas, vai fazer com que essas células satélites elas cheguem até o músculo. E o que vai acontecer? Aqui eu tenho uma fibra muscular. E aí eu vou ter essa célula satélite chegando nessa fibra muscular. As células satélites, elas vão se proliferar, a gente tem uma proliferação dessas células e também uma diferenciação. Então elas vão aumentar de quantidade, proliferação aumentar a quantidade. Então, eu tinha uma, eu vou ter duas, três, e diferenciação elas vão se diferenciar
E elas vão se diferenciar, elas vão se difundir nessas miofibrilas, formando novos mionúcleos, que a gente chama. E aí elas vão atuar, né, auxiliando nesse aumento ali das miofibrilas e até mesmo na formação de novas miofibrilas, beleza? Mas principalmente no aumento, né? Essa questão da replicação das miofibrilas não está ainda 100% comprovado dentro da literatura, mas a questão do aumento do tamanho, da quantidade de núcleos, sim. Tá? Então a gente vai ter um aumento ali da quantidade desses mionúcleos. E aí, de modo geral, a gente vai ter, né, que esses danos musculares vão causar essas microlesões. A gente vai ter a inflamação, a gente vai ter as células satélites se difundindo nessas miofibrilas. E aí, no resumão disso tudo, eu vou ter a regeneração desse tecido. Regeneração tecidual daquelas microlesões, desses danos musculares. Então, essas microlesões elas vão ser regeneradas. E aí, consequentemente, eu também vou ter um aumento do tamanho das minhas miofibrilas e um aumento da quantidade de proteínas contráteis. Certo? E aí a gente tem uma outra teoria que vai explicar a sinalização celular. Então a gente tem essas microlesões e tal, mas o que acontece lá dentro da célula? O que acontece lá dentro da miofibrila para eu ter, por exemplo, o aumento dessa miofibrila e o aumento dessas proteínas contráteis? E aí a gente tem uma outra teoria. Então, antes da gente ir para ela, eu vou só colocar um gráficozinho aqui, que é bem legal para a gente dar um geralzão nisso das microlesões. Bom, então esse gráfico aqui, essa imagem, né, é um esquema também que mostra meio que um geralzão disso, né? Então eu tenho treinamento de força que vai induzir esse dano muscular, tá? E aí vai gerar lesão em vários tecidos, né? Então vai gerar lesão nas minhas miofibrilas, na linha Z, sarcômero, nos túbulos T. Então esse dano muscular vai ser geral, todas as estruturas do músculo. E eu tenho inclusive o aumento da liberação de CK, a creatina quinase. E esse CK, ele é um marcador muito importante que a gente usa na fisiologia do exercício para avaliar o desgaste muscular. Então, atletas, por exemplo, que têm níveis de CK muito altos, geralmente têm uma maior chance de lesão. Então, esse mediador, esse marcador de CK é muito utilizado, por exemplo, no futebol, no vôlei, enfim, esportes, né, que demandam muito da parte física dos atletas, porque eles vão estar relacionados com o nível de dano muscular, a quantidade de lesão muscular. Então, o nível de CK muito elevado significa que o músculo está muito danificado, eu tenho muitas microlesões. E aí, essas muitas microlesões no atleta, se eu não dou tempo para ele se recuperar, podem gerar uma lesão maior, e aí ele pode ficar afastado. Então, a CK é um medidor, um marcador importante, né, no esporte. E aí a gente tem, né, que esse dano muscular vai gerar o quê? Vai gerar um processo de inflamação. E aí a gente tem o recrutamento, a chegada dos neutrófilos e dos macrófagos. E, consequentemente, a liberação de várias citocinas, eles vão iniciar o processo de regeneração tecidual e vão fazer a liberação de citocinas. E aí a gente tem também o recrutamento dessas células satélites, que vão se diferenciar e vão se proliferar, e aí elas vão se difundir, lembra? Com as miofibrilas, né? Então elas se diferenciam. Então, prolifera, diferencia, e aí se difundem lá nas miofibrilas, formando novos mionúcleos. E aí a gente tem um processo de hipertrofia miofibrilar. O outro mecanismo que a gente falou é o mecanismo de sinalização bioquímica. Então agora a gente vai entrar no que acontece lá dentro da célula. Certo? Então a gente tem uma célula aqui. E aqui nessa célula, imagina que isso aqui é uma fibra muscular. Vou fazer ela até de vermelho para a gente associar melhor. Então isso aqui é uma fibra muscular. Certo? E lá na minha fibra muscular, eu vou ter vários receptores. Então eu tenho receptores que vão ficar lá na minha membrana, lá no meu sarcolema, certo? E eu tenho diferentes tipos de receptores. Eu tenho receptores para fatores de crescimento, por exemplo. Eu tenho receptores para hormônios. Eu tenho sensores que captam, por exemplo, o estiramento do músculo, né? E aí, tudo isso vai fazer com que
né? Por exemplo, esses fatores de crescimento, esses hormônios, eles vão se ligar aqui a esses receptores. O próprio estiramento muscular também consegue ativar via sinalização, mas a gente não vai entrar muito nisso. E aí eu tenho proteínas intramusculares que ficam aqui aderidas a esses receptores. Então, proteínas quinase, por exemplo, né? Ou AMP cíclico. Então, a gente tem várias proteínas, várias moléculas aderidas a esses receptores. E aí, quando um ligante, né, já ouviram falar da relação ligante-receptor? Então, eu tenho um ligante, que pode ser um hormônio, um neurotransmissor, um fator de crescimento, enfim. Se liga a esse receptor, eu vou ter ativação dessa proteína. E aí, essa proteína vai vir aqui dentro da célula e vai ativar uma outra proteína, que vai ativar outras, enfim, tá? No caso da sinalização bioquímica da regeneração textual, né, da hipertrofia, a gente vai ter aqui uma via sendo ativada, uma via muito importante, que é a via AKT-mTOR. A gente vai ter a via mTOR sendo ativada. E aí, o que essa mTOR vai fazer? É uma cascata, uma reação em cascata que a gente chama. Então, eu tenho uma molécula ativando outra lá dentro da célula, e aí eu vou ter isso aqui acontecendo, ó, ativa várias. Isso é uma reação que a gente chama de reação em cascata, beleza? Então, essa via mTOR, ela vai fazer com que a gente tenha um aumento das vias anabólicas, certo? Quando a gente fala em anabolismo a gente relaciona com síntese, com criação de um novo tecido, síntese proteica, por exemplo. E essa mTOR, ela vai bloquear, ela vai diminuir as vias catabólicas, que são aquelas vias que fazem a degradação proteica, por exemplo. E aí, quando eu diminuo as minhas vias catabólicas e eu aumento as minhas vias anabólicas, imagina que é como se fosse uma balancinha, né? De um lado eu tenho o catabolismo, que é a degradação, e do outro lado eu tenho o anabolismo. Se eu aumento um lado e diminuo o outro, essa balancinha vai inverter. Então, essa balancinha vai ficar assim. E aí, o que eu tenho? Eu tenho aumento do anabolismo, consequentemente, eu tenho um aumento na minha síntese de proteínas. Então, eu vou ter um aumento na síntese de proteínas. Dentre essas proteínas, a gente tem as proteínas contráteis, como, por exemplo, actina e miosina. Então, eu vou ter aumento das proteínas, várias proteínas, tá? Principalmente proteínas contráteis, enfim, que vão gerar esse processo de hipertrofia. E aí eu tenho a hipertrofia muscular, beleza? E aí um exemplo que a gente tem também é um outro hormônio que é a testosterona. Então a testosterona é um hormônio muito relacionado com a questão da hipertrofia, do processo de hipertrofia muscular. A gente tem 3 hormônios que são muito comentados. Um deles é o GH, o hormônio do crescimento. Outro é a insulina, tá? Por quê? O que a insulina faz? Eu tenho lá o receptor, né? Eu tenho aqui, eu tenho a minha célula e o meu receptor de insulina. A insulina, ela se liga ao receptor e ela gera ativação de algumas vias, e aí ela vai fazer com que os glúteos, né, os transportadores de glicose, eles saiam lá de dentro da célula e eles venham para a membrana para captar a glicose que está no sangue, depois de uma refeição, por exemplo. E aí essa glicose ela vai servir de combustível para o músculo. A insulina, ela também faz o quê? Ela consegue aumentar a captação de aminoácidos através de transportadores de aminoácidos. Então ela também aumenta a quantidade de aminoácidos que são mandados para o meu músculo. E esses aminoácidos, eles são convertidos em proteínas, certo? Então, se eu tenho mais glicose e mais proteína para o meu músculo ele consegue fazer o quê? Ele consegue sintetizar mais proteína e sintetizar mais tecidos. Ele usa a glicose, né, para ter energia para fazer esse metabolismo das proteínas, né, para conseguir sintetizar essas proteínas. E aí eu tenho aumento da síntese proteica e a hipertrofia. O GH ele também vai fazer o quê? Ele vai fazer isso aqui que a gente viu basicamente. Ele vai conseguir estimular, ele se liga a receptores, né, o GH e o IGF-1 também, que o IGF-1 ele é como se fosse o GH. Quando o GH é processado pelo fígado, ele se transforma em IGF-1, que é a Insulin Like Growth Factor. Então, a insulina atuando como hormônio de crescimento. E o IGF-1, ele tem uma duração maior no nosso organismo. Essa é a função dele. Ele é um GH, tem as mesmas funções, vai atuar da mesma forma, só que o GH tem uma duração curta
e o IGF-1 tem uma duração longa, tá? Então eles vão atuar nesses receptores aqui de membrana, aumentando essa via mTOR, aumentando a síntese proteica. E a gente tem a testosterona, que atua de uma forma um pouco diferente. Por que a testosterona? Testosterona é um hormônio muito anabólico também, tá? A testosterona ela é derivada do colesterol, então ela é um hormônio lipídico. A insulina e o GH, GF1, eles são hormônios proteicos, né, ou derivados de aminoácidos. Então eles são hidrossolúveis, eles não conseguem atravessar a membrana. Lembra que aqui eu tenho uma membrana, que é uma bicamada fosfolipídica. Já a testosterona não, então imagine que eu tenho lá minha membrana, eu tenho os receptores do GH e do GF1 aqui, né, na minha membrana, porque eles não conseguem entrar. Só que a testosterona, o que ela faz? A testosterona ela consegue entrar, ela atravessa a minha membrana, porque ela é lipofílica, ela tem afinidade com essas moléculas de gordura, e ela vai se ligar a receptores lá dentro da minha célula, ou receptores nucleares, receptores estão lá no núcleo da célula. E aí ela consegue fazer o quê? Ativar um processo de transcrição ali no meu núcleo, né? De DNA e RNA, e aí eu tenho um aumento ali também nessa síntese proteica, beleza? Que gera aí no final, vai aumentar o processo de hipertrofia, enfim. Então, basicamente, esses são alguns mecanismos de sinalização que ocorrem ali de modo intracelular. E aí tem essa imagem aqui, que resume não, né? Ela fala bem detalhada até, basicamente essas ações. Então a gente vai dar só uma olhadinha nela aqui. Então a gente tem que o treinamento de força, ele vai aumentar o quê? As minhas respostas hormonais. Então tanto durante quanto depois. Então durante eu tenho aumento do cortisol, aumento do glucagon, adrenalina, nora. E de modo geral eu tenho que indivíduos que fazem treinamento de força, eles aumentam a quantidade de GH que é liberado. E aí o GH se liga ao seu receptor, a gente tem ativação de outras proteínas, a via JAK, P13K, lá, que resulta no quê? mTOR. Tá? Então o GH faz com que a gente tenha ativação dessa via mTOR no final. Então o GH a gente tem mTOR sendo ativada. Está até destacado em amarelinho. O IGF-1, né, que é ali um subproduto do GH, ele vai atuar nessa mesma via. Né? Então por que chama via AKT-mTOR? Tanto o IGF-1 quanto o GH vão resultar nesse AKT que vai fazer a ativação da mTOR. A contração muscular que a gente viu, lembra que eu tenho receptores de estiramento muscular. A contração muscular faz com que a gente tenha ativação da MPK, né? E a gente vai ter essa via mTOR sendo ativada. E aí, junto com tudo isso, né, a gente tem aqui a testosterona, ó, que se liga lá dentro da célula com receptores intracelulares que vão atuar lá nesse núcleo diretamente, aumentando esse processo de transcrição. Tá? A gente também tem a mTOR, que a gente já falou, aumentando aí a transdução, então ela inibe essa via catabólica e aumenta a via anabólica. E aí a gente tem o aumento da transdução, aumento da síntese proteica, certo? Que de modo geral vai influenciar o processo de hipertrofia. E essas células satélites, que a gente falou lá em cima, né? Então não está aquele mecanismo de microlesões está relacionado com as sinalizações. As células satélites elas vão se diferenciar e se difundir e formar novos núcleos. Esses novos núcleos, o que eles fazem? Eles servem para sintetizar mais proteínas. Então, se eu tenho mais núcleos, eu tenho mais transcrição. Lembra? Então, eu tenho mais núcleos com DNA, RNA, que vão se codificar ali, se decodificar e vai ter um aumento da síntese proteica. Tá? Então, essa imagem, basicamente, ela vai mostrar as várias vias que a gente tem para quê? Para hipertrofia no final. Então aqui eu tenho uma célulazinha pequena e com poucas proteínas, aqui eu tenho uma célula grande com muitas proteínas. Esse é o processo de hipertrofia. E aí a gente vai falar sobre o estresse metabólico, que vai estar também relacionado com essa hipertrofia. E aí quando a gente pensa no estresse metabólico, ele pode ser induzido por várias situações, mas aqui a gente vai falar do estresse metabólico induzido ali pelo exercício, tá? Então, quando a gente pratica uma atividade física, quando a gente faz um exercício, seja qual for ele, né, aeróbio, treinamento resistido, a gente vai ter um estresse no nosso metabolismo. A gente vai gerar
um estresse, né? Uma agressão ali, como se fosse não chega a ser uma agressão, mas um estresse mesmo. Por quê? Porque a gente tem aumento da liberação hormonal, a gente tem um aumento ali do nosso gasto energético, a gente tem a ativação de várias vias, né, catabólicas, anabólicas. Então a gente vai estressar, a gente vai aumentar a demanda do nosso metabolismo. Isso gera um estresse. Esse estresse, ele vai acontecer por vários fatores, como a gente viu. Tá? Então eu tenho, por exemplo, um aumento do recrutamento muscular. Então, o aumento do recrutamento muscular faz com que eu tenha mais fibras sendo recrutadas. Mais fibras recrutadas, eu tenho mais gasto energético. Eu tenho mais esforço do meu sistema nervoso central, que precisa controlar essas fibras, precisa recrutar. Tudo isso gera uma fadiga, né? Um cansaço, um estresse. A gente tem também o aumento da liberação hormonal, que já foi falado. Então, eu tenho, por exemplo, cortisol sendo aumentado, eu tenho adrenalina, noradrenalina, para me colocar no estado de alerta durante esse exercício, para me dar energia rápida para que eu consiga realizar, para que eu consiga controlar os meus movimentos, né? Enfim. O aumento da produção de hero, que são aquelas espécies reativas de oxigênio. Tá? Então, o que é o hero? Lembra lá que eu tenho a mitocôndria, aí eu tenho o processo de respiração celular. Né? Então, lá eu tenho, lá dentro da mitocôndria, tá? Tudo isso aqui está ocorrendo lá dentro da mitocôndria. Eu tenho a produção do superóxido, né, que se eu não me engano é O2-, e aí ele sofre a ação de uma enzima, que é a SOD, né, a superóxido dismutase. E aí esse superóxido ele é convertido em peróxido de hidrogênio, eu não lembro a fórmula certinho, mas ele é convertido em peróxido de hidrogênio. Esse peróxido de hidrogênio ele vai sofrer a ação da CAT, né, da catalase, ou da glutationa peroxidase. E aí, basicamente, essas enzimas elas vão fazer o quê? Vão dissociar essas moléculas para que elas não causem dano. Só que a gente tem um outro tipo de radical livre, que é o OH, que é o radical hidroxila, que não tem nenhuma enzima que degrada ele, que dissocia ele. E esse radical hidroxila, ele é ruim, por quê? Quando a gente tem aumento dos níveis de radical hidroxila, o que ele vai fazer? Ele vai atuar causando dano na membrana da célula, então ele vai destruir a membrana. Ele vai fazer o quê? Ele vai diminuir a nossa síntese proteica. Então ele pode causar também modificação do DNA. Então ele vai zoar ali todas as nossas células, tá? Ele vai causar danos ali no nosso corpo de várias formas. E durante o exercício a gente tem um aumento da produção desse zero, tá? Que gera aí esse aumento da quantidade de danos ali. Então o exercício é ruim? Não. A gente tem aumento da produção das espécies ativas de oxigênio. Só que se a gente tem uma alimentação adequada, né, se a gente tem ali um descanso adequado, o nosso próprio corpo ele dá um jeito de balancear esse aumento, né, e fazer a neutralização dessas espécies ativas de oxigênio. Porém, esse é um fator que está relacionado com esse estresse metabólico também. E aí a gente tem a liberação de miocinas aumentada, né? Então a gente tem uma liberação aumentada das miocinas. Então, o que são as miocinas? As miocinas elas são como se fossem proteínas liberadas pelo próprio músculo e elas vão atuar de forma autócrina. Tá? Então imagine assim, o músculo no exercício ele vai liberar as miocinas. As miocinas elas podem atuar em vários tecidos. Elas podem atuar, por exemplo, no próprio músculo, né, de forma autócrina. Elas podem atuar no fígado. Elas têm função relacionada, por exemplo, com a queima de gordura. Então elas podem estimular a queima de gordura no tecido adiposo. São anti-inflamatórias, tá? Então elas auxiliam na diminuição desse processo inflamatório no nosso corpo. Enfim, elas vão estar relacionadas basicamente com a nossa regulação da homeostase, beleza? E a gente tem também, então elas são benéficas. Então o aumento de miocinas é bom, porque elas são benéficas, elas têm um papel importante na nossa regulação homeostática. E basicamente, quando eu tenho aumento da liberação das miocinas, né, outra coisa que o exercício faz é bloquear, a gente tem um bloqueio da liberação das adipocinas. As adipocinas são liberadas pelo tecido adiposo, são como se fossem proteínas também, só que elas vêm do tecido adiposo, dos nossos adipócitos. E essas adipocinas existem vários tipos. Algumas delas estão relacionadas, por exemplo,
com o controle da nossa saciedade, né? Então, a leptina é um tipo de adipocina relacionado ao controle da saciedade. A gente tem a adiponectina, por exemplo, que está relacionada com a nossa sensibilidade à insulina. Então, ela também tem um papel importante. E a gente tem outras que são ruins, que estão relacionadas com a inflamação, como, por exemplo, a TNF-alfa. Então, a TNF-alfa ela é uma adipocina que está relacionada com o aumento do processo inflamatório, né? Principalmente o processo inflamatório crônico. Então, quando a gente tem um aumento do nosso tecido adiposo, se eu aumento muito o tecido adiposo, o que acontece? Eu tenho um aumento da quantidade de adipocinas. E aí eu vou ter uma desregulação desses meus mecanismos de controle, tanto da saciedade quanto da sensibilidade à insulina, tá? Causado por esse aumento exagerado da quantidade de adipocinas, e eu tenho uma inflamação de modo geral ali, além de vários outros problemas. Então, esse é um dos fatores que levam aqueles processos inflamatórios crônicos ali e tal. Mas, basicamente, né, as miocinas e as adipocinas vão funcionar no nosso controle homeostático, principalmente ali da questão do metabolismo da glicose. Então, elas vão atuar de formas antagônicas, beleza? E adipocinas. Só que as adipocinas, em quantidades ideais, elas têm funções positivas. O problema é o excesso, né, que vem junto ali com o sobrepeso, por exemplo, com a obesidade, onde a gente tem um aumento muito grande do tecido adiposo. Bom, e aí a gente tem que esse aumento da liberação hormonal, esse aumento do recrutamento muscular, a gente relaciona com uma outra via. Então, se durante o exercício eu tenho um estresse metabólico, aumenta o recrutamento muscular, aumenta a liberação hormonal, lá dentro da minha fibra muscular eu vou ter o quê? Mais hormônios, mais contração. Lembra do estiramento? A contração muscular é um fator que induz o crescimento. Eu tenho a minha via AKT-mTOR, e aí eu tenho o aumento da síntese proteica. Então, tá vendo? Em todos eles a gente relacionou, né? O estresse metabólico, a gente relacionou com a sinalização bioquímica, a gente relacionou com as células satélites lá, né? As microlesões. Então, os três mecanismos, eles estão interdependentes, a gente pode dizer, né? Um vai estar relacionado com o outro, um vai depender do outro para acontecer. A gente não tem um só acontecendo de forma isolada, beleza? Então, de modo geral, esses são os mecanismos aí de reparação do nosso tecido muscular. Então, a gente viu aqui as microlesões, né? A gente viu a sinalização bioquímica, então as cascatas que ocorrem na célula, e o estresse metabólico. E aí, agora, para a gente fechar essa segunda aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o treinamento para hipertrofia. Treinamento para hipertrofia. E a hipertrofia é o aumento ali da espessura, o aumento de área de secção transversa do meu músculo. Então eu tenho um músculo que ele é assim. Quando eu hipertrofio ele, eu quero, como objetivo final, que ele fique maior, que ele fique mais forte, né? Eu quero aumentar a quantidade de proteínas contráteis, o aumento do tamanho dos sarcômeros. E a gente já viu os mecanismos para que isso aconteça. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre como que eu faço para me induzir as microlesões, a sinalização, o estresse metabólico, tá? E aí a gente vai entrar um pouco mais na parte do treinamento, beleza? A gente vai falar um pouquinho sobre o treinamento. Então vamos lá, só para a gente contextualizar, quando a gente fala do treinamento, a gente tem alguns princípios. Então eu vou colocar aqui, falar de modo bem geral, só para a gente citar mesmo. Existem alguns princípios do treinamento. Isso de qualquer treinamento. Treinamento aeróbio, treinamento de força, treinamento de resistência muscular localizado, todo tipo de treino vai ter, né, princípios. Esses princípios quais são? Individualidade biológica, está relacionado com o indivíduo em si. Então, cada indivíduo vai responder, vai se adaptar ao treinamento de uma forma diferente, tá? Então, existem indivíduos que têm uma aptidão física maior, existem indivíduos que têm uma capacidade física maior, e aí, com base nisso, cada indivíduo vai ter uma resposta diferente, tá? Não posso pegar um indivíduo sedentário, um indivíduo atleta de triatlon, colocar os dois para fazer o mesmo treino e esperar que eles tenham respostas iguais. Não. Então, em níveis diferentes, têm aptidões físicas diferentes, o sistema biológico deles é diferente. Outro mecanismo é o mecanismo da reversibilidade. O que seria reversibilidade? Tá?
O treinamento, como a gente já falou várias vezes, ele gera adaptação. Então a hipertrofia é uma adaptação ao treinamento. Se eu gero estímulos para o meu músculo, ele vai se adaptar àqueles estímulos. Agora, se eu paro de estimular ele, esses estímulos eles vão ser revertidos. Porque imagina assim, o músculo maior, ele gasta mais energia para produzir mais força. Se o músculo, né, que ele é forte, mas eu preciso muito dele, eu uso mais força, eu recruto ele, eu forço ele a aumentar a sua força, ele vai aumentando enquanto eu estimulo. Agora, se eu paro de estimular aquele músculo, vamos supor que eu treinei por um ano, aumentei minha força, aumentei, tive hipertrofia, mas aí eu parei de treinar, né? E aí eu não preciso usar aquela musculatura que está lá gastando energia, porque o músculo ele é um tecido que gasta muita energia. E aí eu vou ter o quê? Uma reversibilidade. Meu músculo ele vai entender que, né, como assim, de modo bem geral, é como se meu corpo entendesse que eu não preciso daquele músculo e aí ele vai ser degradado, porque é uma forma de sobrevivência, né? Aí eu consigo poupar mais energia. E aí eu vou ter essa reversibilidade. Então, aquelas adaptações que eu gerei, elas vão ser revertidas e aí eu vou perder as adaptações. Tá? E aí a gente tem também a questão da especificidade, que está relacionado com as adaptações mesmo, né? Então, lembra dos tipos de fibra? Se eu tenho um indivíduo que precisa de velocidade, eu vou trabalhar exercícios que vão aumentar a velocidade dele, de acordo com a especificidade do esporte. Então, se eu tenho um atleta de 100 metros, eu vou treinar o que com ele? Potência, explosão, né? Velocidade, para recrutar aquelas fibras do tipo 2, para mim causar adaptações dele, nas fibras dele, nos músculos dele que vão deixar ele mais rápido. Se eu tenho um indivíduo de endurance, por exemplo, eu vou trabalhar mais fibras do tipo 1, né? Eu vou trabalhar mais resistência, que vai ajudar ele ali, né? De acordo com o esporte dele. Então a especificidade está relacionada com isso, com a demanda. Então eu treinar a demanda. E o princípio da sobrecarga. E aí a sobrecarga é um princípio extremamente importante, porque a sobrecarga é o que vai gerar as adaptações, que é o que a gente quer quando a gente faz um treinamento. Então as adaptações, o que são as adaptações? Isso aqui, né? A hipertrofia. Então, quando a gente pensa no treinamento para hipertrofia, eu preciso ter adaptação, eu preciso ter sobrecarga. E aí, como é que eu vou fazer essa sobrecarga? É o que a gente vai ver agora. Então, existem algumas coisas que são importantes, né, para a gente determinar quando a gente vai fazer um treinamento, né, quando eu quero treinar para hipertrofia. A primeira delas são as zonas de repetição. As zonas de repetição nada mais é do que a quantidade de repetições que eu vou fazer em um determinado exercício, né, em uma determinada série. E aí a gente tem as clássicas, 4 a 6 para força, 6 a 12 para hipertrofia, né, podendo até aumentar ali, 15 para hipertrofia. E aí mais de 12 ou mais de 15, né, vamos colocar aqui mais de 15, 6 a 15 para hipertrofia e mais de 15 para mim trabalhar RML, né, resistência muscular localizada, vou colocar RML. Isso aqui é o que a gente tem de padrão geral, tá? A gente sabe que existem várias pesquisas hoje em dia que já comparam, né, um treinamento ali com mais repetições e menos carga versus um treinamento com mais carga e menos repetições. Se o volume for igual, a hipertrofia é parecida, tá? Então, o que é importante nas zonas de repetição, tá? As zonas de repetição, exercícios de força, né, nessas duas zonas aqui eu tenho muita intensidade. Então eu tenho menos repetições, mas eu tenho repetições em que eu vou usar a intensidade máxima, o máximo de força que eu tenho. Não máximo, mas porcentagens altas de força. Então eu tenho uma intensidade muito alta, certo? Aqui eu vou ter uma intensidade um pouco menor. Então eu tenho uma menor intensidade. Beleza? E aí como que eu vou usar essa zona de repetição? Depende do meu objetivo. Então se eu quero aumentar, por exemplo, a minha massa muscular, eu posso trabalhar com zonas, por exemplo, de 6 a 15 repetições. Vamos trabalhar numa zona hipertrófica. Então 8 a 10, 8 a 12, né, 10 a 12. Então eu vou trabalhar dentro dessa variação. Se eu quero trabalhar força, eu vou diminuir as repetições e vou aumentar a intensidade, beleza? E se eu quero trabalhar resistência, daí eu posso diminuir a minha força e eu vou aumentar as repetições. Eu vou fazer muita repetição. Por quê? Eu quero trabalhar mais aquela via
as fibras do tipo 1, né, que são fibras um pouco menos fortes, só que são fibras que têm uma fadiga menor, elas conseguem serem recrutadas por um período de tempo. As fibras do tipo 2A, né, que são aquelas fibras intermédias, enfim. Tá? Então, primeira coisa são as zonas de repetição. Depois a gente tem a quantidade de séries. Então, quando a gente vai na academia pela primeira vez, tem lá um instrutor, ele te dá uma fichinha e fala assim, ó, você vai fazer esse exercício, né? Você vai fazer, por exemplo, supino. Você vai fazer 3 séries de 10 repetições, tá? Então, a gente viu aqui, ó, 3 séries de 15 repetições. Então, a gente tem a quantidade de repetições e a gente tem a quantidade de séries. E a gente tem aqui um exercício, tá? Um treinamento ali. E aí, essas séries, elas vão variar bastante em relação aos níveis de indivíduos. Então, tem indivíduos que são iniciantes. Um indivíduo iniciante, qualquer estímulo para ele, ele tá do zero. Imagina um cara que nunca foi na academia. Qualquer coisa que você fizer nesse primeiro dia que ele foi, vai gerar uma adaptação. Por quê? Ele nunca fez nada. Então, qualquer quantidade de séries, né? Se ele fizer às vezes uma série de 10, duas séries de 10, pode ser que ele fique dolorido no outro dia. Então, em iniciantes, a gente tem um guideline bem legal, né? Que dá meio que um geralzão sobre isso, que recomenda que iniciantes façam até 5 séries por semana. Tá? Então, indivíduos iniciantes que começam o treinamento de força, a gente pode começar com 5 séries ali por semana por grupamento muscular. Tá? Até 5 séries. Então, eu posso fazer 2 exercícios, um de 3 e um de 2 séries, um exercício de 5 séries. Posso fazer um de 3, tá? Porque é de 1 a 5. 5 seria o máximo ali para esses indivíduos iniciantes. Tá? Indivíduos intermediários já muda um pouquinho. Então, eu posso fazer ali até 10 séries, por exemplo. Tá? Então, de 5 a 10 séries seria interessante para indivíduos intermediários. 10 séries bem feitas seriam o suficiente para gerar adaptações já nesses indivíduos. E aí eu tenho aqueles indivíduos avançados. Indivíduos avançados, 5 séries para eles não vai mudar quase nada. Tá? Porque eles são avançados, eles têm já muitas adaptações, eles têm muita força, eles têm um recrutamento muscular muito eficiente. Então eles precisam de mais séries para eles conseguirem gerar adaptações. E a gente tem ali que seriam de 15 séries para mais por semana. Então de 15 até 40 séries por grupamento muscular por semana. Beleza? Isso varia muito dentro da literatura. Mas isso aqui a gente pega como base, tá? Então essas séries aqui a gente vai aumentando conforme o nosso paciente ele vai melhorando ali, conforme a gente vê que ele vai evoluindo, tá? E aí a gente tem uma outra variável que eu vou colocar aqui também, deixa eu apagar isso aqui, que é o intervalo. O que seria esse intervalo? O intervalo é o tempo que eu dou de descanso entre as séries. Então imagina que eu vou fazer 3 séries de 10. Eu faço uma vez e aí eu descanso 1 minuto, né? Eu tenho vários tipos de intervalo. Então eu tenho intervalos, por exemplo, de 1 minuto, eu tenho intervalos de 2 minutos, e eu tenho intervalo de 5 minutos. Vou colocar aqui 3 a 5 minutos. Lógico, existem vários intervalos, então pode descansar 30 segundos, 1 minuto e meio, tá? Estou dando um exemplo geral aqui. O intervalo de 1 minuto ele é um intervalo relativamente curto. Então, esse intervalo curto, se eu estou fazendo, por exemplo, um treinamento de força, né? Então, um treinamento de hipertrofia, então eu estou fazendo aqui 3 séries de 8 a 12. 8 a 12 para hipertrofia. Então, eu tenho uma intensidade alta. 1 minuto não é o suficiente para eu recuperar aquelas minhas vias energéticas que estão sendo utilizadas. Então, imagina que eu fiz um exercício lá, estou fazendo um supino. Eu fiz o supino por 20 segundos. Eu usei via TPCP e via glicólise anaeróbia. Em 1 minuto não dá tempo de eu recuperar essas vias, certo? Eu acabei com o meu TPCP e usei bastante glicólise anaeróbia. Né? Fiz ali por 30 segundos supino, 10 repetições. E aí eu tenho o quê? Um aumento do meu estresse metabólico. Eu tenho mais fadiga, eu tenho mais ácido sendo liberado, né? Então eu vou ter aumento do meu estresse metabólico. Se eu num intervalo um pouco maior de 2 minutos, eu consigo aumentar um pouco a quantidade de força que eu vou gerar. Lógico, eu não vou gerar minha força máxima, mas eu consigo aumentar um pouco a quantidade de força que eu consigo ali. Então, 2 minutos seria um tempo bem bacana para esse treinamento, por exemplo, de 8 a 12.
Então eu não quero fazer o máximo de força possível, eu não preciso de todos os meus estoques restabelecidos 100%, mas eu preciso de uma boa recuperação para eu conseguir fazer uma outra série bem completa. E aí de 3 a 5 minutos a gente já pensa no quê? Quando eu quero usar minha intensidade máxima num treinamento de força. Então quando eu vou fazer de 4 a 6 repetições, quando eu vou fazer um treinamento de força, eu preciso descansar mais, eu preciso de um descanso maior para eu recuperar as minhas vias ali, tá? E aí eu consigo ter o quê? Uma maior produção de força, certo? Basicamente seria isso. E aí dentro de tudo isso, usando tudo isso aqui que a gente viu, toda essa linha, a gente vai calcular a principal variável para o meu treino, para eu ter adaptação, para eu ter sobrecarga, que é o volume. Tá? Então, quando eu falo em sobrecarga, a sobrecarga ela vai estar diretamente relacionada, ela tem muita relação com o meu volume. O que é o volume? O volume, a gente pode fazer uma equaçãozinha simples, nada mais é do que a quantidade de séries vezes a quantidade de repetições. Nossa, ficou feio isso aqui, hein? Repetições vezes a carga, beleza? Então vamos usar um exemplo aqui bem simples. Vamos imaginar que eu fiz lá um supino. Eu fiz 3 séries de 10 repetições com 10 quilos, 5 quilos em cada lado na barra, beleza? Então eu tenho um volume de 3 vezes 10 vezes 10 quilos. Então, em um treino, né, esse indivíduo, vamos supor que é um indivíduo iniciante. Esse indivíduo iniciante, ele levantou, né, no supino ali um total de 300 quilos. Esse foi o volume que ele fez em um treino, beleza? No próximo treino, o que eu vou fazer? Eu preciso aumentar o volume, certo? E aí a gente tem dentro da literatura, quando a gente pensa em uma reabilitação, por exemplo, que a gente faz um aumento gradual de semana para semana de até 10%. Então eu posso aumentar até 10% de uma semana para outra. Então, aqui na minha primeira sessão eu fiz 300 quilos, por exemplo. Na minha segunda sessão, eu vou tentar objetivar 330 quilos, por exemplo. Beleza? E aí vamos supor que eu faço o quê? Para me aumentar, né, esses quilos, para me conseguir. Eu posso fazer, por exemplo, 3 séries de 11 repetições. Se eu fizer 3 séries de 11 repetições com 10 quilos, eu aumentei uma repetição por série. Eu consigo aumentar o meu volume, né? Ou seja, eu levantei 30 quilos a mais. Eu tive um aumento de 10%. Eu vou ter um aumento na minha hipertrofia. Beleza? Isso aqui de modo bem geral. Mas o que a gente faz? Tá? Como é que a gente aumenta o volume? Alterando isso aqui, eu posso aumentar séries, eu posso aumentar repetições, eu posso aumentar carga. Então aqui a gente pegou um exemplo bem, assim, bem banal, né? 3 séries de 10 com 10 quilos. Mas vamos supor que é um indivíduo avançado, certo? Esse cara treinou por um ano lá, ficou avançado. Agora, no supino, tá? Ele consegue fazer, ele está fazendo 5 séries de 12 repetições com 20 quilos. Então ele está fazendo aqui 5 vezes 12, 60 vezes 20, tá levantando aqui, sei lá, uns 1.200 quilos, fiz de cabeça, não sei se está certo. Tá? Então, é muita carga, é muito peso. Isso é o volume. Tá? E aí, a gente precisa sempre anotar uma coisa que é interessante, fica até uma dica, né? A gente anotar mesmo os treinos. Então, quando a gente pensa numa reabilitação, um paciente que está num pós-operatório, por exemplo, até para quem treina, né? Uma reabilitação, ou para a gente controlar o nosso treinamento, a nossa evolução, de controlar a sobrecarga, marcar o treino. Né? Então eu pego lá, por exemplo, faço uma planilhazinha, anoto lá. Primeiro eu fiz supino, 3 séries de 10 com 15 quilos. Aí depois eu fiz, sei lá, bíceps na barra, 3 séries de 12 com 7 quilos. E aí eu vou anotando isso. E aí eu anoto aqui, tipo, sei lá, a data. Dia 10 do 1, primeiro treino. Aí aqui, dia 10 de novo, pô. Dia 13, né? 2 dias depois fui repetir o treino. Dia 13 do 1. Eu fiz aqui, primeiro, supino. Eu fiz 3 séries de 10, mas eu aumentei, eu botei 17 quilos. Opa, então eu já aumentei o volume, né? Aumentei o peso, fiz mais séries, eu aumentei ali
um pouco volume. Aí depois eu fui lá, fiz 4 séries, enfim, vocês entenderam. Eu tô fazendo isso aqui só para dar um exemplo, tá? Mas é interessante a gente anotar para isso, para a gente conseguir ver se tá progredindo, né? Então, se eu tô fazendo 10 vezes, se eu tô treinando 5 semanas, e aí lá na quinta semana eu tô anotando todo dia. Eu pego lá na minha quinta semana, né, o volume do meu treino de perna, por exemplo. E aí eu comparo com o meu volume da primeira semana. Se eu estou levantando o mesmo peso, significa que eu não estou progredindo, que eu não estou tendo sobrecarga, eu não vou aumentar, né, eu não vou ter adaptação, não vou ter hipertrofia. Agora, se eu conseguir aumentar, vamos supor que eu estava levantando lá na semana 1 5 quilos, agora eu estou levantando 50. Eu tive um aumento ali, eu tive uma sobrecarga, eu fiquei mais forte, eu tive adaptações, eu tive hipertrofia. Então esse volume é a principal variável quando a gente pensa em hipertrofia. Beleza? Então volume, vou colocar aqui igual a hipertrofia. Quando a gente pensa no volume, o volume ele é a chave, ó, vou desenhar até uma chave aqui, para a gente conseguir hipertrofia. Beleza? E aí a gente tem uma outra variável ainda, que a gente não pode esquecer, que é a cadência. Então a cadência, a gente pode dizer que é a velocidade do movimento, né? O tempo do movimento, o controle do movimento. E existem algumas fases, quando a gente pensa ali num movimento de contração ali, por exemplo, tá? Quando eu penso numa contração, numa extensão completa, eu tenho fases. Então eu tenho a fase onde eu tenho a contração, a fase que a gente chama de concêntrica, né? Fase concêntrica, isso aqui numa contração isotônica, beleza? Eu tenho a fase de transição, onde eu vou dar concêntrica para excêntrica, né? Então, travei lá em cima, eu vou da concêntrica para excêntrica. Aí eu tenho a fase excêntrica, onde eu estou alongando. E aí eu tenho a fase de transição, novamente, de excêntrica para concêntrica. Beleza? Então, a concêntrica é a fase em que eu estou alongando o meu músculo. Beleza? Finge que aqui é um peso. A transição de concêntrica para excêntrica, o meu músculo ele já está alongado. E aí eu estava subindo, eu vou começar a descer. Beleza? A excêntrica, quando eu tô... Esse desenho tá meio feio, né? Mas enfim. É quando eu tô descendo. E a excêntrica para concêntrica, quando eu desci. Então, eu terminei de descer, agora eu vou começar a subir. As fases de transição. E aí a gente pode mexer, a gente pode brincar com isso. A gente pode variar essas fases, né? Então, eu posso fazer várias variações. Então, eu posso, por exemplo, subir em 2 segundos, né? Então, eu posso subir em 2 segundos e ficar segurando lá em cima por 1 segundo, descer devagar, enfim, posso variar isso de várias formas. Tá? Então, eu posso fazer, por exemplo, aqui, 2 segundos de fase concêntrica, não, 1 segundo de fase concêntrica, aí eu fico 1 segundo segurando lá, né, na fase 2, lá na transição, aí a excêntrica eu vou fazer bem devagar, vou fazer em 5 segundos a excêntrica, e aí 1 segundo transição. Beleza? Ou nem faço transição aqui, já vou direto. Tá? Então eu posso fazer, por exemplo, uma fase concêntrica bem lenta. Então eu posso fazer 3 segundos de concêntrica, 0 de transição e já descer para uma excêntrica rápida, né? Se eu quiser focar na concêntrica. Beleza? Então isso aqui é o quê? Isso aqui, ó, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Isso aqui são o tempo. Tá? Isso aqui que eu coloquei é o tempo em segundos. Beleza? E a gente tem uma comparação entre as fases, tá? Então, fases, ó, concêntrica versus excêntrica. E é a questão da hipertrofia. Chegando no final do vídeo já começa a ficar horrorosa a letra. Vou tentar manter bonitinho. E aí eu vou colocar um gráficozinho aqui só pra gente dar uma olhada. Ó, esse gráfico aqui é interessante por quê? O que ele traz pra gente? Isso aqui foi um estudo, tá? Que basicamente comparou um treinamento com indivíduos ali, onde um grupo eles faziam somente a fase concêntrica, então tinha um grupo que fazia só a fase concêntrica. Então imagina que ele pegou uma barra W lá, estava fazendo um bíceps, né? Então ele fazia só a fase concêntrica, ele só levantava o peso e aí soltava. Subia o peso, soltava, não segurava a volta. Aí a gente teve um grupo que fez só a fase excêntrica. Ou seja, imagine que você está fazendo com seu amigo. Você vai, levanta o peso do seu amigo e ele segura a volta. Você vai, levanta o peso para ele do bíceps e aí ele só segura a volta com a barra, beleza? Fase excêntrica.
E aí tem um grupo que fez o quê? Concêntrica, mais excêntrica. Então, um grupo que treinou normal. Então, o cara foi lá, levantou a barra e controlou a descida, certo? Controlou ali a volta. E aí a gente teve ganhos significativos, tá, de hipertrofia em ambos esses dois grupos aqui. O grupo que fez só a fase concêntrica teve um ganho menor, tá? Muscle thickness é a espessura muscular, tá? Então, é a espessura do músculo, ganho de espessura. Hipertrofia, aumento do tamanho ali. Então, o grupo que fez só a fase concêntrica teve um ganho na espessura muscular muito pequena, né? Então, não teve muita hipertrofia, não teve muito aumento muscular. O grupo que fez somente a fase excêntrica teve um ganho muscular muito próximo ao grupo que fez a concêntrica mais a excêntrica. Ó. Então, tá vendo? De 10,6 para 9,7, uma diferença pequena. E o grupo que fez a concêntrica mais a excêntrica teve um ganho maior ali de hipertrofia, né? Comparado ao grupo que fez só a concêntrica foi muito maior, né? Se a gente comparar com esse grupo aqui, mas menor se a gente comparar com esse, certo? Com o da excêntrica. Então, o que isso mostra? Que a fase excêntrica, ela é a principal fase que deve ser trabalhada se o objetivo é a hipertrofia, tá? E aí, quando a gente trabalha a excêntrica mais a concêntrica, a gente tem um resultado melhor na hipertrofia, beleza? E até mais viável para treinar também. Então, se eu quero hipertrofia muscular, se eu quero aumentar a espessura do meu músculo, vale muito a pena eu trabalhar exercícios focando na musculatura na fase excêntrica, beleza? Então, segurar bem a volta. E aí a gente tem que uma fase excêntrica de 3 segundos ali, né? Então, 3 a 4 segundos seria o ideal, ali já está ótimo, né? Então, 3 a 4 segundos eu já consigo obter esses benefícios aí de ganho de hipertrofia, ganho de aumento, né, de espessura muscular ali. E aí, de modo geral, em relação à recuperação, a gente tem essa tabela, tá? Que relaciona aqui a sobrecarga em porcentagem com o período de recuperação depois de um treinamento. Então, quando a gente faz um treinamento leve, né, seria ali até 60%, a gente pode considerar um treino leve a moderado, tá? Com um dia, eu já tenho uma recuperação. Então, com um dia eu estou recuperado, certo? Se eu faço um treinamento mais intenso, então um treino aqui de 60% a 80% do meu máximo, eu já tenho um tempo para recuperação maior. Então, aqui eu já tenho mais de um dia para me recuperar. Agora, se eu faço um treinamento intenso mesmo, é um treinamento ali acima de 80% da minha capacidade máxima, né, ou com 80% da minha capacidade máxima, eu vou precisar de 2 a 3 dias para me recuperar, certo? Então, só para a gente relacionar um pouquinho a questão de intensidade do treinamento. E aí a gente conclui esse vídeo, né, aí sobre essa segunda parte dessa fisiologia muscular. Então, a gente falou sobre a questão dos princípios, né, do treinamento de força ali, das variáveis, né, então zonas de repetição, quantidade de séries, volume, cadência, as fases, tá? Então isso aí são coisas importantes. E a gente falou sobre os mecanismos de reparação, de regeneração dos tecidos, né, e do tecido muscular, beleza? E aí a gente encerra esse vídeo, espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo. Valeu!